Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Meu Senhor, muito obrigado por mais um dia que tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pela tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão conosco, Senhor, os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores. Ó Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces as nossas necessidades, tu conheces, Senhor, a realidade de cada um de nós. Ajuda-nos, guarda-nos, opera na vida da igreja, na cidade e no campo. Amado Senhor, ouve a nossa petição, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E nós vamos ler a palavra do nosso Deus. O programa Glória ao Justo, como o nome indica, é um programa de glorificação. Tende a glorificar, tende a falar sobre a glória do Senhor, a bondade do Senhor, o tratar do Senhor conosco. E isto nós fazemos e nossa leitura é no Salmo 34. Salmo 34, versículos 11 a 19. Vamos ler, vamos aprender juntos. É uma bênção, meus amados irmãos, quando nós buscamos a direção de Deus naquilo que fazemos. E Ele, na sua bondade, nos assiste. Ele é o nosso Pai, cheio de bondade, cheio de grandeza, mas atende a nós, pequeninos servos. Então vamos ler a palavra e aprender juntos. Salmo 34, versículo 11. Vinde, meninos, ouve-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós temos muitas promessas, e todas as promessas de Deus são fiéis. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, continua conosco, Senhor. Nos dá o entendimento da Tua palavra santa, nos dá o entendimento, Senhor, do Teu amor profundo, nos dá o entendimento, Senhor, deste amor paternal. E nos dá graça, Senhor, para te servir e te seguir cada dia da nossa vida. Nos dirige a cada dia, Senhor, na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a vida é uma angústia. A vida é uma aflição. Se nós não temos um memorial de aflições na nossa infância, mas nós causamos aflições desde que passamos a existir. As parturientes, elas temem. Hoje, com todos os recursos da medicina e com toda, digamos, a vasta ampliação dos serviços, a parturiente ainda teme. Por isso que a maioria esmagadora das mulheres fazem aquele acompanhamento pré-natal. E hoje, com toda sorte de orientação, informação e serviços, muitas têm
aquela ansiedade de fazer logo as ultrassonografias. E elas têm medo do resultado da primeira ultrassonografia. Elas se afligem. As mães, jovens mães, se afligem até ter certeza do seu bebê, como é que está. E isto faz com acompanhamento cada 2 meses, não sei a frequência, dependendo do meio social, porque nós mesmo não estando nascidos e nem conscientes, nós já causamos aflição aos outros, aos pais e tal. Quando se trata de mães já com mais idade, aquela mulher que só liberou o corpo para ser mãe depois que se formou isso, formou aquilo, conseguiu aquela posição, aí vai ter gravidez tardias e se revestem de riscos. É outro tipo de aflição. A vida é uma aflição. É uma aflição nossa quando atingimos a consciência e é uma aflição dos nossos pais quando se preocupam com o que seria, ou o que viria a ser a nossa geração e desenvolvimento, nascimento e crescimento. Portanto, a vida é uma experiência de aflição, uma experiência aflitiva. Os santos de Deus, os profetas de Deus, no caso o salmista, que é um profeta, eles eram usados pelo Espírito de Deus para falar das necessidades dos homens. Como todos os homens diante de Deus são aprendizes, é como se estivessem na fase escolar. Ele começa esta mensagem aqui, o começo é aqui, vinde meninos, ouvi-me. Vinde meninos, vem ouvir. E eu vos ensinarei o temor, o caminho, o serviço, a forma de agir para agradar o Senhor. Aí vêm as perguntas. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é aquele que deseja vida longa? Quem é que deseja longevidade para ver o bem? Então, para ter longevidade feliz, para viver feliz em qualquer tempo, precisa da graça de Deus. Longevidade e felicidade mais ainda, porque nós temos o nosso crescimento, nós temos o nosso período de estabilidade e temos o período que começamos a descer a ladeira da vida. Então, a palavra ela é perfeita para nós em tudo, meus irmãos. Aquele que deseja a vida, que deseja longos dias, que deseja longevidade, desfrutando paz, então haja prudentemente. Guarda a tua língua do mal. Guarda os teus lábios de falar em mentira, fraude, engano. Guarda a tua boca de levantar falso testemunho, de ofender, de praguejar. Quer viver bem? Então, prudência. Afasta-te do mal, aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Mas é meu amigo, o meu amigo que só vive fazendo o mal, só fala o mal, só fazem o mal. Pessoas que fazem o mal. Não convém. Você não transforma, não dá para transformar ninguém. Então, pessoas que vivem mal, que buscam, que cultivam o mal, não são boas companhias. Aparta-te do mal. Mau conselho. Observações nocivas, negativas, pessoas mesquinhas, que fazem mal com a presença. Quando está presente, tem o mal perto. Faz mal em se fazer presente pelo tipo de comportamento que tem. Quer viver bem? Longevidade em paz? Então, está aqui no versículo 14. Procura a paz. Procura a paz e segue a paz.
E sabe como é um dos nomes proféticos de Jesus? É o príncipe da paz. Então é com Jesus que nós acertamos os ponteiros do relógio da vida. É com Jesus que nós entramos num estado de comunhão com Deus. É com Jesus que nós alcançamos a luz que pode realmente ser alcançada pelo homem. Não existe outra luz. Existe muita fraude e mentira. Eu sempre tive uma reserva terrível contra alguns indivíduos da cultura espiritual. 60 livros escritos, um pelo espírito do Zé Mané e outro pelo espírito do Manezinho, um pelo espírito do Zé Boteco e outro pelo espírito do Zé do Botequim. Vá ser mesquinho nos infernos, porque quem serve a Deus não anda inspirado por espírito de moribundos, de quem morreu na perversidade, morreu na idolatria, morreu na feitiçaria, morreu no mal. Não pode fazer o bem. Morreu na maldade, não pode ensinar o bem. Então, espírito de luz é mentira de Satanás. A verdadeira luz é Cristo, o nosso Senhor. A única e verdadeira luz que pode iluminar as trevas da vida humana é Jesus. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue. Por quê? Por quê? Qual a razão? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas eu não sou justo. E ninguém é justo aos seus próprios olhos. Mas seja um aprendiz da justiça. Não faça maldade. Não julgue precipitadamente. Não condene o inocente. Não seja perverso. Não seja perverso com o estranho, com o órfão, com a viúva. São ensinamentos da palavra de Deus, preservados para a eternidade, porque você faz o bem e entra na presença de Deus para sempre. Os olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. Mas eu não sou justo. Sim, ninguém é justo. Mas você busca a justificação no Senhor. Aprendendo com o Senhor, você vai praticando, aprendendo, sendo aprendiz da justiça. O que é que Deus ensina na sua palavra? Amar o próximo. Então não faça mal ao próximo. Deus manda ajudar? Manda também. Mas se você não quer ajudar, não pode ajudar, não se constranja. Mas fazer o mal você pode sim evitar. Se evitou fazer o mal, já está fazendo bem. E, além de evitar fazer o mal, ainda poder ajudar em outros aspectos, melhor ainda. E os olhos do Senhor estão sobre os justos, observando os passos dos justos, os atos dos justos, as atitudes dos justos, ou aqueles que são aprendizes da justiça ou justificados. No Antigo Testamento, eles não tinham clareza doutrinária sobre a justificação. No Novo Testamento, não falta. Nós temos a clareza, a grandiosa instrução da justificação. Devemos agradecer ao Senhor Deus pelo ministério de Paulo, aquele fariseu que Jesus o encontrou, Jesus foi atrás dele, lá perto de Damasco. Aquele fariseu, conhecedor do direito romano, conhecedor das adoções, tudo do direito romano ele sabia. Aí Deus usa o indivíduo com uma carga de conhecimento com respeito à lei para instruir comparativamente a justiça dos homens. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito.
Agora, sendo justificados pela lei, temos paz com o rei e não corremos risco nenhum. No mesmo evangelho, ou no mesmo livro de Romanos, Paulo diz: quem faz o bem não teme autoridade. Porque diante da lei está justificado. Por que eu vou me esconder da polícia? Por que eu vou me esconder da polícia? Por que eu não posso passar na calçada do tribunal? Por que eu não posso passar na calçada da delegacia? Se eu pratico o bem, se eu faço o bem. Pois é isso que nós encontramos na palavra de Deus. A justificação pela fé. Muito bem elaborado no Novo Testamento para ensinar sobre isto. Os justos clamam e o Senhor escuta o clamor dos justos, mas não tinha clareza doutrinária. Deus estava aguardando o tempo para o Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador, trazer isto, colocar diante de nós de uma forma inconfundível. Você é justificado pela fé. Deus olha para o seu filho e vê você como beneficiário. Então, meus amados, é uma grandeza aprender com o Senhor. Aqui no versículo 15, fica claro. Os olhos do Senhor estão acompanhando os movimentos do justo. O justo vai e o Senhor acompanha. O justo vem e o Senhor acompanha. O Senhor está atento ao justo, aos seus passos, seus movimentos, e o seu ouvido também é atento ao clamor dos justos. No versículo 16 diz: porém, a face do Senhor é contra os que fazem o mal. A face do Senhor. Hoje existe uma tecnologia chamada identificação facial. Olha, nas Escrituras já existia. Na Escritura já existia. No primeiro caso de assassinato registrado, Deus fala com o Caim. O Caim tem uma reação e Deus diz: por que aconteceu isso com teu semblante? O que está acontecendo com teu semblante? Reconhecimento facial. Nas Escrituras, desde o princípio. A face é denunciando o interior. Aqui, o Senhor está perto. O Senhor está perto de cada um de nós. E a face do Senhor é contra os que praticam o mal. E os que insistem, os que são reincidentes, insistentes em praticar o mal, o Senhor arranca a memória deles da terra. Deus, na sua justiça, Deus pratica ela. Muitos e muitos e muitos casos nas Escrituras, os mais célebres, mais terríveis na minha visão, é o do rei Salomão. O rei Salomão entrou na história, na cultura universal. Para o Ocidente, Salomão era o maior sábio da terra. A maioria das pessoas faz citação de Salomão. No Ocidente, no Oriente, entre os judeus, com muita precisão. No Oriente inteiro, na África e na Ásia, todo mundo menciona Salomão. Por que Deus não homenageia Salomão? E o que o Senhor Jesus falou a respeito dele foi só comparativamente. Jesus disse: a rainha do sul ou rainha do meio-dia, se referindo à rainha de Sabá, vai no final da história se levantar e depor contra esta geração, porque ela fez um esforço grande para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, referindo-se a si mesmo.
E Jesus podia sim dizer isso, porque ele é o Filho de Deus. Ele era o Rei da Glória. Ele era o Senhor dos Senhores humanizado. Por que Deus não fala de Salomão? Olha, assim como Salomão foi fiel, porque ele não foi fiel. Ele não foi fiel. O Senhor, a face do Senhor é favorável ao que faz o bem. Mas o Senhor é contra quem faz o mal e arranca a memória dele. Salomão, se não fosse realmente as Escrituras do Antigo Testamento, Salomão teria caído no fosso da história. Mas aqui nós aprendemos que o Senhor é favorável aos que fazem o bem. Salomão, nos seus últimos anos de vida, deixou de servir, de orar, de clamar ao Senhor, perdeu a fé, esqueceu a teologia e passou a filosofar. No versículo 17, diz: os justos clamam. E o justo clama, às vezes a gente pode até pensar, não precisa. O sujeito tem tudo, mas ele precisa clamar. Ele, na sua condição de justo, ele não quer fazer nada. Ele tem condição financeira para decidir, mas ele quer falar com Deus. Fale com Deus, continue, tem mente fiel. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra de todas as suas angústias. E o último versículo aqui diz: muitas são as aflições dos justos. O justo sofre. Muitas são as aflições do justo, mas ele não morre abandonado. O Senhor o livra de todas as aflições. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ensine a continuar crendo, buscando, pedindo, clamando e andando na presença de Deus, nesta santa dependência. Depender do Senhor. Depender de Deus, falar com Deus. Mas eu poderia resolver, eu tenho, o recurso está guardado. Mas pergunte a Jesus, converse com o Senhor. Senhor, eu compro naquele lugar ou naquele? Senhor, eu vendo aquele ou aquela. Eu faço assim, eu faço assim. Senhor, converse com Jesus. Os justos clamam, o Senhor escuta. O justo ora e Deus lhe responde. Vamos orar. Eu peço orações no maravilhoso nome de Jesus Cristo. As minhas orações é pela Igreja de Jesus. Eu sempre orei pela Igreja. Antes de eu me converter aos 16 anos, em 69, eu já tinha respeito, já desfrutava de, digamos, conceito de consciência, de convicção, e eu respeitava os poucos cristãos que eu conhecia, os poucos evangélicos que eu conhecia. A dona Ramira é uma mulher, uma crente batista na cidade de Aiuaba, onde eu me criei. Seu João Pereira, um senhor da Igreja do Véu, na propriedade de meus pais, onde ele tinha uma propriedade vizinha, propriedade de meus avós, meus pais. Seu Guilherme, um americano, Guilherme, aqui ele apresentava-se como William, e é a mesma, seria a tradução, Guilherme é William. E o seu Guilherme e a dona Sara, um casal que trabalhou na nossa cidade. Eu já tinha respeito pelos irmãos. Quando eu encontrei com os meus irmãos pentecostais, em 19 de abril de 69, me filiei à Igreja do Senhor.
e passei a orar por aqueles que eu conhecia e respeitava. Nunca os desprezei. Vamos orar pela igreja. A igreja de Jesus é maravilhosa. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Ó Deus fiel e maravilhoso, estamos, Pai, suplicando a Ti. Abençoa a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Guarda a Tua igreja no campo, a Tua igreja na cidade. Os missionários em outras nações, tenha compaixão, tenha misericórdia, abençoa, Senhor, e socorre cada um. Deus fiel, Deus bendito, abençoa o teu povo, Senhor, em todo lugar. Nos dá graça, sabedoria e prudência para continuar na tua presença, Senhor. Nos dá, meu Deus, a perseverança dos santos. Nos ensina, Senhor, a esperar na tua misericórdia. Guarda os novos convertidos, guarda a tua igreja em todo lugar. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.